E no Momento em Foco de hoje, eu recebo ele, Francisco Eduardo Johansen, conhecido como Chico do Sindifoz. Chico, é uma honra tê-lo aqui no Momento em Foco. Agradeço o convite, né? Para a gente poder estar aqui conversando, debatendo, né? Falando dos assuntos aí relativos ao sindicato. Sim, Chico, e principalmente também conhecendo um pouco de você. Você que é uma figura ilustre, que já está no seu segundo mandato. Exatamente. Do Sindifoz, do Sindicato Servidores Públicos do Vale do Itajaí. Chico, assim, é uma jornada, a gente sabe que é uma jornada difícil, você praticamente tem hora para entrar, mas para sair às vezes é meio complicado, tá sempre nas demandas do sindicato. E assim, Chico, na frente de uma pasta de um trabalho tão complexo, vamos falar mais ou menos assim, o que você acha assim, o que mais demanda do teu tempo dentro das ações do sindicato? Então, assim, até para quem está nos acompanhando, né, entender, cada dia é um dia diferente. Certo. Não tem um dia que a gente possa dizer assim, este dia vai ser igual ao dia anterior. Por quê? As demandas elas vão surgindo, né? E sempre tem situações novas, aprendizados também, né? Porque eu sou servidor efetivo do município de Itajaí, nunca atuei, nunca fui dirigente de sindicato, e a gente acaba do dia, dorme num dia e no outro dia tu amanhece, está lá sendo, né, dirigente de uma instituição que ela vai lutar por uma categoria, né, profissional, que, né, em nosso caso, o serviço público, né, servidores municipais, respondendo, tirando alguma dúvida, respondendo alguma reclamação e por aí vai. E o que é interessante é assim, não é só se doar, você está fazendo uma coisa, um trabalho que, de uma certa forma, as pessoas acabam te cobrando até um pouco mais pela responsabilidade que lhe é outorgada, né? Você está na frente de uma pasta de tantos servidores. Hoje, mais ou menos, vamos analisar. Em relação ao Vale do Itajaí, quantos servidores são? O sindicato ele atua em 6 cidades, né? E dentro dessas 6 cidades nós temos aí em torno, né, não que sejam filiados ao sindicato, mas em torno de 14 mil servidores, né? 13 mil pessoas, aí temos pessoas de todos os tipos, né? Desde o menor salário do serviço público até o maior salário do serviço público. Uma coisa interessante que eu costumo pautar, sempre é assim, às vezes as pessoas não entendem a função que o Chico exerce, mas é assim, é uma função que você simplesmente está ali, você estudou por todos, incondicionalmente. Às vezes as pessoas acabam achando que o sindicato ele é inerente a uma função só, ou tipo, uma função só seria isso. Ele não é só de um servidor, ele é de todos, não é só de um grupo de servidores. Todos têm os mesmos direitos e você luta por todos, como foi a questão do piso que vocês lutaram em relação à questão dos enfermeiros. Exatamente. Então, assim, até interessante, o primeiro ponto de vista é que o servidor tem que ter que, para ser dirigente do sindicato, primeiro tem que ser servidor, trabalhador daquela categoria. Então, eu não sou uma pessoa diferente dos demais. Eu sou membro da categoria também, apenas, né, por um mandato, né, por um período ali que foi, vamos dizer assim, escolhido pela categoria, é que eu e os demais dirigentes vamos comandar a instituição. Mas somos servidores, né? Inclusive eu continuo exercendo as minhas atribuições no município de Itajaí, tenho o meu horário de trabalho, né? Então, sou mais um, né? Não sou uma pessoa à parte, né? Porque, infelizmente, as pessoas, às vezes, elas têm um comparativo muito com um gestor público, né, prefeito, vereador, né, e é diferente, né? Nós estamos do mesmo lado, nós estamos juntos, né? E ali quando tu tens um agente político, né, que a gente chama, né, que é prefeito, vereador e por aí, ele acaba que não é daquele núcleo e aí elege para, né, tá controlando, comandando uma cidade, né, em todas as frentes. E ali a gente está como mais né, mais uma pessoa, né, mais dentro da mesma categoria lutando, e a gente também, né, tem as demandas e as situações do dia a dia. E ali, como você coloca, né, não é só de um, é de todos, né.
Às vezes tu estás ali no WhatsApp, se tu estás aberto, ó, e a pessoa acha que só tens aquela mensagem para responder. Sim. Não, olha, eu não consigo baixar ali. A gente tem dias que está mais de 100 mensagens que tu tem que estar respondendo, daí cada um tem a sua urgência, né? Eu preciso de uma resposta hoje, preciso de uma resposta rápida, e às vezes tu não consegue, tu não tem, é humanamente impossível, né, dar conta de todas essas demandas. Só que aí até uma questão de entender como é que funciona esse fluxo, e aí o servidor entender que, opa, não, tem ali, calma, vamos aguardar só o meu momento de responder, mas a gente consegue, né, dar atenção a todos, né, independente até se filiados ou não ao sindicato, mas a gente consegue dar atenção, né, dentro do possível para todos. Demora um pouquinho às vezes, mas a gente está sempre ali. E como eu te disse, é do início do dia, né? Às vezes acordo ali antes das 6 horas da manhã, já tem gente mandando mensagem, e às vezes tem gente mandando mensagem até meia-noite, né? E por aí vai. Só não manda de madrugada. Aí não pode, né? Senão a esposa... Exatamente. E é uma coisa interessante isso, porque assim, olha, Francisco, casado, já tem filhos? Temos filhos, né? Porque eu tenho um filho, ela tem 2 filhos, então temos 3 filhos, né? Que moram conosco, né? Tem uma vida secular, tem a tua esposa, tem uma família. Você imagina, além de administrar, você é o Francisco da tua esposa, mas é o Chico do sindicato. E às vezes para as pessoas entenderem, separar isso, não é fácil, mas a gente vê que você consegue dar conta com excelência. Não, porque assim, algumas pessoas elas se colocam, né? E tem pessoas que dizem, não te mandei mensagem na segunda para não te mandar mensagem no final de semana. Porque no final de semana, né, tu estás ali, queres descansar. Te mandou na segunda, mas mandou às vezes 10 horas da noite. Não, mas assim, as pessoas tem algumas que conseguem compreender, né, que até às vezes, né, a gente tem que se colocar sempre no lugar do outro, né, para ver se aquilo que eu estou fazendo é o que gostaria que fizessem comigo, né. Então, final de semana a gente tem família, né, tem um filho para criar, apesar de que ele já está grandinho, né, tem 17 anos, mas é adolescente, né, então tu tem que estar sempre ali, né, cuidando, né, não pode largar simplesmente, né, e esquecer da tua família, né, então a gente tem família, tem os problemas familiares, tem os problemas pessoais e por aí vai, a gente, por isso que eu digo, a gente não é diferente de ninguém, né, todos os problemas que qualquer pessoa tem, nós temos, né, e por aí vai, e ainda tem os problemas dos demais para resolver. Com certeza. Meu amigo, olha só, analisando direitinho também, você travou uma luta bem difícil em Itajaí, em relação à questão dos servidores lá. Tive a oportunidade de acompanhar você, ver todo o desgaste, não só ali, como de diversas demandas que você já efetuou. O processo da pandemia também, você ficou o tempo todo em função dos servidores, e isso foi uma atitude louvável da tua parte, porque você falou, você é um ser humano que você se coloca realmente na posição dos outros. Isso é muito bonito. E às vezes é mal interpretado. Às vezes a pessoa acha que você está fazendo aquilo porque você quer insistir, você coloca a tua... Não é, gente. As pessoas têm que entender, eu acho que os representantes públicos, eles têm que entender que como eles efetuam a função deles, você, na frente de um sindicato, também tem que efetuar a sua. E eles têm que abrir a porta para você, em todos os sentidos. Eu vejo às vezes que isso não acontece. É difícil. E assim, ó, primeira situação, né, para a gente posicionar, eu me comprometi a fazer uma função, né, que é estar ali, então eu vou fazê-la. Se eu não tivesse me comprometido, eu não estaria aqui, ia continuar com a minha rotina de vida, né? Então eu assumi esse compromisso. Então, se eu assumir esse compromisso, eu tenho que zelar e executar aquilo que eu me comprometi. Posso acertar, posso errar, né? Mas a gente se assume aquele compromisso, né? Eu não vou retroceder. E os servidores têm que... uma outra questão ali, você falou de Itajaí, né? Então, quando a gente pegou aquele movimento ali do ano passado, né, 2022, que cada movimento que a gente faz assim de greve, né, ele é diferente do outro, né? Não existe uma receita pronta, não é que igual você chegar,
fazer, tem uma tarefa para executar, é assim, assim, ela inicia desse jeito e termina desse jeito. Não. Não existe uma receita pronta, porque cada situação é uma situação. Eu já participei, enquanto servidor e à frente do sindicato, em 7 ou 8 movimentos de greve. Cada um foi diferente do outro. O momento do ano que acontece, o momento do mês que acontece, com que município cada situação é diferente. Mas aí a situação mais recente ali no município de Itajaí, ela nos colocou um desafio muito grande, porque você estava num envolvimento com muitos servidores e todos querendo aquele mesmo objetivo. E às vezes as pessoas não entendendo, até porque tinham pessoas ali que já tinham participado de outras greves, sabe como é que é o fluxo, e tinha pessoas que nunca tinham participado de movimento algum, mas queriam atingir aquele objetivo, que era cumprimento da lei e tal. E aí, durante esta caminhada, a gente encontramos diversos obstáculos, que nos colocam, até para que a gente não alcance o objetivo. E ali, então, eu vou pegar esse exemplo, foi um momento que desgasta não só o teu físico, mas o teu psicológico, e teu emocional. Tu tem que estar sempre ali, não podes, em momento algum, mostrar fraqueza, principalmente para aquelas pessoas que estão confiando na tua pessoa, no grupo, então o grupo não pode se demonstrar fraco, porque senão as pessoas também não vão se sentir confiantes, E ainda todo aquele processo que nós tivemos ali da greve do ano passado, ainda no meio do período da greve ali, ainda tive isso as pessoas às vezes não conhecem, mas eu tive um caso de a minha tia faleceu, então eu tive que me envolver em todo o processo ali, do funeral e tal. E as pessoas elas não sabem disso, mas elas às vezes veem que alguma coisa não aconteceu do modo que elas esperavam ou imaginavam, e acabam te crucificando. Fez errado, fez aquilo, mas elas não conseguem compreender esse contexto todo, e é difícil, e acaba, depois a gente, depois que passando, as pessoas talvez com o tempo entendam que aquilo que a gente fez, do modo como fizemos, era o correto, e depois elas vão entender, mas naquele momento em específico não entendem. A gente compreende, e assim, eu digo para as pessoas, eu digo para os servidores de qualquer área, eu estou no sindicato, e como o sindicato não é único, exclusivo de uma categoria, de um segmento, diferente de outros sindicatos, como de motorista, da indústria naval, que daí eu tenho um segmento específico. Não, o nosso ele é muito abrangente. Então eu sempre tenho que ter o olhar amplo para todos. Não posso só olhar para um e não olhar para aquele outro, Então tem que ter um olhar macro, porque todos ali têm que ser contemplados de alguma forma. Eu não posso só estar, senão a gente ainda diz, está privilegiando tal, o A, B, tal categoria, esquecendo, assim como das cidades. Muitas pessoas acham que a gente só olha para uma cidade em detrimento de outra cidade, não? E a gente até foi uma concepção que a nossa diretoria disse, não, nós vamos olhar para todas as cidades da mesma forma, porque eu não posso pensar que o sindicato que tem 6 cidades na sua base só dê atenção para uma e deixa aquele servidor da outra cidade largado. E anteriormente era o que acontecia. A gente procurou dar atenção para todos da mesma forma. Lógico, proporções são diferentes. Em Itajaí nós temos 7.000 servidores. Em Luiz Alves, que é a menor cidade, nós temos 600 servidores. Então temos essas razões de proporções diferentes, mas a gente não deixa de atender a todos, procurar atender a todos dentro daquelas demandas que nos encaminham. Inclusive, meu amigo, eu até agradeço bastante a tua presença aqui, tá no Momento em Foco, até mesmo para poder dar um respaldo à tua pessoa. Sabe que você é excepcional, está sempre disposto a poder falar e passar para as pessoas todo o trabalho que você desempenha. Mas olha que interessante, vamos analisar mais ou menos assim. Existe algum ente público, algum prefeito que te procura para saber como é que está o sindicato, se precisando de alguma coisa? Algum vereador? Olha, vamos começar pelos prefeitos. Nenhum prefeito procura o sindicato. Então nenhum prefeito vem procurar o sindicato para dizer assim, vamos discutir tal assunto, Mas assim,
eu tenho, né, como princípio até de vida... O sindicato representa classes, os funcionários. Então, assim, eu até como tenho... primeiro, o princípio de vida que eu tenho é o princípio democrático, né? Posso não gostar da pessoa, prefeito, até porque, primeiro, eu moro apenas em uma cidade e sou eleitor apenas de uma cidade. Então, não tem como eu ter preferências, né, por A ou B ou C nas demais cidades. Mas aquele prefeito que lá está, ele foi eleito, né, pela maioria dos eleitores daquele município. Então, no processo democrático, ele é o prefeito por aquele mandato. E no processo democrático, eu fui eleito como dirigente do sindicato e eu enquanto sindicato do trabalhador e ele enquanto representante, né, do patrão, ele como patrão, né, entre aspas, né, porque não é essa, mas ele enquanto patrão, ele tem que ter relação com o representante dos trabalhadores. Sim. Né? É assim que funciona. Sim. Gostando ou não, né, a gente não está ali para ser amigos, a gente está ali para ter uma relação diplomática. Então, vocês são representantes diretos, foram escolhidos de forma democrática, estão ali para representar. Quem vai escolher se aquele prefeita vai continuar ou não, ou outro que vai entrar, é o cidadão daquele município, não sou eu, né? E eu procuro ter essa relação com eles porque assim, é o meu princípio enquanto pessoa. Então a gente procura, né? E também dentro do município, como você sabe, não tem somente a figura do prefeito, eu tenho as secretarias. Sim. E dentro dessa mesma perspectiva, eu busco ter um diálogo com as secretarias, por quê? Eu não vou buscar somente o prefeito para resolver todos os problemas que os servidores daquele município têm. Porque tem situações que tu consegue resolver com os secretários da pasta. Por que eu estou te falando isso, meu amigo? Porque às vezes quando acontece uma greve, geralmente os entes públicos eles falam que tá vendo, só as pessoas estão parando, estão prejudicando os serviços que seriam prestados, mas eles esquecem que tem todo um diálogo em volta disso. E quando eu te fiz o questionamento, eles entrarem em contato com você com antecedência, justamente para quê? Para evitar esse tipo de problema. E assim, esse contato, essa reciprocidade. É bem importante, diálogo. Bem interessante, né? Porque até, inclusive, a própria lei de greve, né, ela diz o seguinte, que a última, né, negociação do trabalhador, né, para acontecer uma greve, ele tem que exaurir todas as tentativas de negociação. Né? E a gente sempre buscou, dentro dessa perspectiva, exaurir todas essas possibilidades, todas as tentativas de diálogo e negociação. Por quê? Quando a gente parte para o movimento de greve, né, a gente tem que sempre pensar que é a última instância. Não conseguimos resolver até agora, o último passo foi a greve. Né? E ela traz consequências, né, para o servidor, né? Ela traz consequências para a instituição, o sindicato que está organizando, ela traz consequências principalmente para aquele que depende do serviço público que é oferecido por aquele servidor que estará em greve. Então, ela tem todo esse reflexo, né? Então, a gente sempre tem esse olhar de que, olha, não é a primeira alternativa a greve, porque é cansativo. Não é simples. E para quem está em greve também é cansativo. É muito fácil. Porque o pessoal está lá parado, não quer trabalhar. Não, mas muitas das vezes... Vou te dar um só gosta disso. Vou te dar um exemplo bem claro, né? Olha só. Vamos pegar o município de Itajaí, né, que é o município maior. Então, eu tenho uma extensão territorial do município gigantesca. Eu tenho 117 unidades escolares em Itajaí. Né? Então, tu imagina só, olha a situação. Eu tenho uma creche lá no bairro Limoeiro, que é praticamente... eu dei um passo, já estou em Brusque. Então, ele fica exatos 35 quilômetros do centro de Itajaí. Né? E o pessoal daquela unidade, quando faz uma greve, ele se desloca lá no Limoeiro,
até ao ponto de concentração que é em frente à prefeitura, 35 quilômetros. E às vezes tem pessoas que moram próximo àquela escola, próximo àquela creche. Então, elas saem da zona de conforto delas, que é morar e trabalhar do lado, próximos, né? E tem que se deslocar, ter custo para estar ali junto com os demais servidores lutando por aquele objetivo. Então, muitas as pessoas não pensam, não conseguem ter essa visão de que eu só penso assim, estão tudo lá parados, eu não quero trabalhar. Não, porque eu digo, gente, é mais cômodo, né? Eu estar no meu local de trabalho, exercendo aquilo que eu sou pago, né? Aquilo que eu escolhi exercer, do que estar parado em frente a uma prefeitura, tomando sol na cabeça, tomando chuva na cabeça, né? Às vezes dia de chuva, ou, né? Às vezes até como aconteceu já em alguns casos, vem guarda armada para cima do servidor. Então não é uma situação cômoda, né? Então é interessante esse olhar, dizer, quando é que o patrão procurou um empregado? Não, no serviço público isso não acontece. Pode acontecer na iniciativa privada, não duvido que isso aconteça, né? De o patrão buscar, né, o seu trabalhador para alguma situação e não um caminho inverso, né? Sempre o trabalhador buscando o patrão. Mas no setor público isso não acontece. Olha, se acontecer, é um caso raro e tem que estudar esse caso. Deve ser um case de sucesso que eu nunca ouvi falar nessa caminho inverso, né? Então a gente está sempre ali buscando e assim, o servidor público, isso como já estou há 18 anos no serviço público, a gente tem um compromisso com a sociedade, né? Quem está, independente qual área que atua, tem uma pessoa ali aguardando o teu serviço, né? E tu sabes que vai iniciar o ano, vai terminar o ano, tu vai continuar naquele local de trabalho, fazendo aquela função. Mudou o governo, a equipe de governo sai, prefeito sai, mas tu vai continuar ali. E no dia 2 de janeiro do ano, né, do governo que se elege, tu estás lá. E a pessoa, o cidadão, está ali esperando o teu serviço. E ela não quer saber se trocou o prefeito, não trocou o prefeito. O cidadão quer o serviço público e ele está dentro do direito dele. É assim que funciona a roda, né? E a gente está ali pronto para atender o cidadão. Só que o governo ele tem um prazo de validade. E a gente não consegue compreender que quem toca a uma prefeitura é o trabalhador que está lá na ponta. Eles acham que é aquela cúpula de governo, aquele grupo que ele monta ali de poucas pessoas que, vou pensar o que eu vou fazer, que vão dizer para onde que... Eles podem até direcionar, né, o que eles pensam, mas quem executa as atividades, quem está lá na ponta, né? A gente pega aí N situações como essa, né? Inclusive, meu amigo, agora você está vivendo uma demanda, um processo bem complicado em relação à questão de aplicabilidade do piso do magistério salarial nacional do magistério. Vocês lutaram pelo piso dos enfermeiros, conseguiram em todos os municípios, conseguiram êxito em todos os municípios? Ainda temos uma situaçãozinha pontual para corrigir, né? Então todos os municípios estão com a sua legislação basicamente adequada, né? Então nós temos em 3 cidades uma questão muito pontual ali só para questão de prazo, né? Porque alguns municípios criaram as suas leis para pagar a partir de junho, sendo que o pagamento tem que ser a partir de maio. Então, uma outra situação que nós vamos discutir, uma questão de um mês, né? Relativa. E uma cidade que tem uma questão de adequar a proporcionalidade, porque daí eu tenho servidores de 30 e 40 horas. Então, eu tenho que aplicar o piso de uma maneira correta, ali só um ajustezinho que... da luta maior, né, são pequenos detalhes, né? Detalhes. Mas essa situação aqui que me traz aqui... Ele trouxe até um cartaz, gente, olha, segura de um lado aí que eu seguro do outro aí, ó. Vamos levantar aqui. Piso salarial nacional do magistério. Opa, tá fora do quadro, você tá arrumando aqui, rapaz. Se tá difícil para arrumar aqui, imagina para você conseguir arrumar essas prefeituras. Então, assim, até é bem interessante, tá? Fazer uma discussão como essa, porque essa lei, a lei do piso, ela existe há 15 anos.
15 anos. Ela não foi criada ontem, o ano passado, ela existe há 15 anos. E como é difícil fazer um gestor público cumprir a lei. Como é difícil. Porque eles não conseguem ter uma visão, e aí eu te digo uma coisa, eu tinha, né, a minha visão de servidor, né, do meu local de trabalho, da minha função, pude ampliar um pouco essa minha visão, até pela minha formação acadêmica no direito, e depois eu comecei a ampliar essa minha visão quando eu comecei a participar de greve. Porque eu era um servidor único da cidade, só tinha eu no cargo, e indo para uma greve com 1000 professores, 200 servidores da saúde, um exemplo, né? E eu sozinho lá, no meu cargo, né? Só existia o meu cargo no município. E aí eu comecei a entender o que cada um reivindicava. Por que ele está reivindicando isso? Por que aquilo está reivindicando aquilo, né? Umas situações do cargo. E aí a gente chega aqui no piso nacional do magistério. E aí a gente percebe que o magistério, né, é um profissional que vai formar todos os cidadãos daquela cidade. Ele fez uma graduação, né, ou uma licenciatura, ele se capacitou, né? E aí eu vejo que o tratamento desigual que acontecia, né? Por isso que existe o piso nacional do magistério, porque existia e ainda existe um tratamento desigual. Porque se todos os cargos, né, se a exigência é ter um curso superior, porque o menor salário é o do professor e os demais cargos de nível superior estão em patamar maior. Todos tiveram que fazer um curso superior, cada um dentro da sua complexidade, né? Eu não posso colocar o meu título de bacharel de direito igual, né, um médico que tem a formação em medicina que é mais complexa, né? Então, lógico, cada função tem a sua complexidade e, logicamente, né, as remunerações elas vão de acordo com a complexidade. Só que a complexidade do professor não é somente na formação, é na execução da sua formação. E aí, dentro de uma estrutura de cargos de nível superior, é o menor salário sempre. E aí vem uma outra questão. A educação em todas as cidades, sem exceção, é a maior secretaria. É o que maior tem número de servidores. O cargo de professor é o cargo que mais tem servidores. E aí a conta do gestor sempre para cá é muitos, para o outro cargo ali são 2, 3, então é fácil de ajustar. É fácil de ajustar a vida de 20 pessoas do que de 1000 pessoas. Então sempre vem, não cabe no orçamento, vai ficar caro. Por que investir em educação é caro? Na visão de alguns gestores, por que é caro? E aí a gente vem, ao longo de 15 anos, lutando todo ano para que o piso do magistério seja cumprido de acordo com o que tem na legislação vigente. É uma luta anual, não é fácil. Interessante quando você fala em relação à questão do investimento da educação. E se você for analisar, vamos pensar mais ou menos... Vou voltar um pouquinho para falar até que a questão dos romanos eu gosto bastante, tá? Essa parte da Grécia antiga, depois a Grécia é tomada por Roma, e Roma automaticamente, junto com os gregos, ela acaba trazendo conhecimento que os gregos tinham. E Roma era muito voltada em educação, em formação do cidadão, tanto na parte bélica, na parte militar, mas principalmente na parte do direito, que é o que você falou, conhecimento dos direitos e deveres de cada cidadão. É formar realmente um cidadão dentro do processo ético. E quando você fala essa questão dos representantes públicos, esses entes públicos entenderem o que é esse processo de formação, isso é a base. Se eu quero um munícipe que me auxilie, que ajude, que realmente traga benefícios, porque uma cidade ela não pode crescer só no crescimento vertical, igual algumas pessoas acabam achando que as cidades têm que crescer de forma vertical,
ou em indústrias, o que adianta você trazer indústria para uma cidade se você não tem pessoas que são formadas para exercer aquelas funções? O que adianta você crescimento vertical para quê? Para outros munícipes saírem de outros lugares e acabarem se aposentando da tua cidade? Eu acho que primeiro a gente tem que valorizar o povo que está aqui dentro, entendeu? Tentar formá-los da melhor forma possível. Não sei se o Chico concorda comigo, mas... É o que nós pensamos, mas infelizmente não é o que os gestores pensam. E o que você acha que falta, então? O que acontece, né? Será que é a humanidade? Será que esse feeling que você coloca é uma situação complexa, né? Não tenho até conhecimento científico para falar. Psicológico? Né? Mas assim, a gente convive com muitas pessoas. Não é né? fácil. Acabo durante um dia, né? Por baixo eu falo com mais de 100 pessoas, né? No mínimo mais. E olha que eu não estou em sala de aula, o professor fala com muito mais, né? Mas assim, a gente acaba falando com centenas de pessoas, né? E aí a gente percebe, né, o que as pessoas pensam, né? O que as pessoas visualizam, né? Quais objetivos que elas têm, né? E a gente acaba se deparando com algumas situações de que falta de conhecimento, falta de formação, e aí tu percebe que às vezes para alguns, ter o povo desinformado é mais interessante. Não tem aquela velha máxima que o conhecimento liberta, e eles não querem que a pessoa tenha essa libertação. Justamente eu usei até a questão dos gregos, porque os gregos pensavam dessa forma. As pessoas tinham que pensar. Porque é o seguinte, eu não posso às vezes entregar pronto. É simples entregar pronto, né? Mas por que chegou naquele... Isso são provocações, né? Até depois de... Quando a gente está lá na fase estudantil, né? Às vezes a gente vê alguns professores falar alguma coisa e pensa, né? O que é isso? O que não é? E somente depois que tu vai se dar conta do que eles falavam lá atrás para ti. E aí tu começa, né? Ou depois que tu vira pai, mãe, né? Daí tu vê, poxa, era assim mesmo. E hoje eu até falo, né? Para os meus filhos, porque assim, ó, hoje tu não percebe isso, mas lá na frente tu vai perceber, tu vai lembrar do que eu te disse. Então, né? A gente, lógico, com o passar do tempo a gente vai adquirindo mais conhecimento. Mas infelizmente a base que para mim eu tenho essa concepção, é eu ter o povo, né? Não é educação, é ter conhecimento, né? Porque o município ele não vai educar o cidadão, ele vai transferir, né? O professor ele não educa, ele transfere o conhecimento. Quem educa tem educação que vem da família, né? E hoje tem até algumas situações aí que a gente visualiza algumas condições de criança, né? Uma situação de vulnerabilidade que às vezes não tem essa condição em casa e acaba não tendo, né, uma sequência, e o poder público, ao invés de isso acontece muito, eu sempre atuar no modo preventivo, eu vou atuar para remediar a situação que aconteceu, né? Ao invés, como a sistema de saúde, eu tenho que investir na saúde e não na doença. Porque sempre se eu investir na saúde, eu vou evitar o custo com a doença. E assim vai a educação, da mesma forma. Se eu tenho uma base bem formada, eu vou ter menos problemas lá na frente. E a gente utiliza isso um princípio, tá? Até para quem está nos acompanhando, eu trabalho há 14 anos no PROCON de Itajaí. Sou de efetivo como fiscal no PROCON. Você pode responder, você gosta de resolver problema, hein, rapaz? Então, lá eu estou atuando com o problema dos consumidores frente ao fornecedor. E tu percebe que eu estou sempre na parte vulnerável, né? Numa relação de consumo, o consumidor é o vulnerável. Sim. O fornecedor, né, é que tem potencial. Sim. Numa relação de trabalho, o empregado é o vulnerável, o empregador é... Então, estou sempre do lado... E a gente observa, né, que muitas das coisas que acontecem, né, por uma falha na relação de consumo, às vezes por falta de conhecimento, falta de informação do consumidor.
se ele tivesse aquele conhecimento, talvez ele pudesse evitar uma situação que aconteceu. Isso é 90% das coisas. 90%. Inclusive, eu queria até aproveitar a tua fala, porque é o que você falou, é a falta de comunicação. A mesma coisa é o patrão, tá? O empregador, no caso, o ente público. Se ele chama para conversar, e tá aí, eu deixo esse espaço reservado, tá? Para você que é prefeito em exercício, para você que é vereador, que está assumindo teu cargo à frente do legislativo, chame o sindicato para conversar. Tem essa relação. Chame o seu trabalhador. Isso daí, o seu representante. Mas assim, até a classe. Visite o seu trabalhador. Sim. Isso é muito importante. Porque, infelizmente... Conheça o local de trabalho dele. Porque assim, tem cidades que o prefeito nunca apareceu num local, num determinado setor. Secretaria que falta água, às vezes, para o servidor. E sim secretarias. Eu não vou aqui falar por questão de ética, tá? Mas, infelizmente, são situações que acontecem. Tá? E... o que eu vou dizer? Eu acho que o representante público, aquilo que você falou, da mesma forma que você disse que se coloca na posição de pessoas, eu acho que todo mundo que assume um cargo, ele tem que se colocar na posição do outro. Tá? Tanta questão de dificuldades, é muito fácil julgar alguém. Agora, se posicionar na situação da pessoa e vivenciar realmente aquilo que a pessoa está passando naquele momento, é o que você falou em relação ao servidor, que saiu de lá, 35 quilômetros, tá? Se desloca até uma greve. E às vezes você fala bem assim, tá vendo só? Não gosto de trabalhar. E a pessoa às vezes não está nem reivindicando uma questão salarial. Muitas vezes as pessoas pensam que ele só quer... Não, às vezes ele só quer ser respeitado, ser ouvido e ter uma condição digna de trabalho. Porque às vezes é o mínimo que ele quer. É o mínimo que às vezes um trabalhador quer. Por quê? Ele precisa de uma condição digna de trabalho para poder desempenhar a sua função e principalmente gostar daquela função, né? E aí, quando eu trabalho num ambiente que não me dá condição, me reprime ou comete assédio moral, né? Como é que eu vou transferir esse atendimento ao cidadão que... Aí por isso que sempre vem aquela coisa, o funcionário público sempre falam mal, porque às vezes é um efeito em cadeia, né? Se aqui está errando, vai jogar diretamente, né, essa situação para quem está lá e ela não vai trabalhar. É difícil a pessoa que está tendo várias situações chegar para trabalhar sorrindo e saindo sorrindo. É difícil. Meu amigo, em relação à demanda do piso salarial nacional do magistério, quais dificuldades que você tem encontrado? Tá? É um tema atual, um tema que nós estamos vivenciando ele, e eu vejo bastante engajamento da tua parte, toda a tua equipe, tá? Advogado do sindicato, queria parabenizá-lo aqui também, uma pessoa maravilhosa. Todos mais que trabalham ali, que atendem a gente com tanto carinho, tem o servidor público, quando o servidor vai até lá, eu fico até triste que algumas pessoas ainda não são sindicalizados, então é um momento também para eles entenderem a importância. Tá, depois eu queria que você falasse quais são os serviços que hoje vocês ofertam, para essas pessoas entenderem realmente a importância. Então, quais as dificuldades que você tem encontrado em relação às prefeituras, em relação à questão do piso salarial nacional hoje, da questão do magistério? Primeiro ponto, os gestores entenderem que eu estou investindo, eu não estou gastando. Né? Tudo que eu investi, todo custo, ele não é um gasto, ele é um investimento. Primeiro é um conceito, tá? Infelizmente é um conceito. Eu entender que atrás desse piso do magistério, eu tenho pessoas que querem transferir o conhecimento para os alunos do meu município, né? E aí uma concepção política, para mim, eu tenho isso comigo, que o maior... porque o prefeito, infelizmente, né, os prefeitos eles têm só um pensamento político, tá? Não um pensamento de gestor público, tá? Que é diferente de um gestor, né? Que o cidadão é empresário, gestor, tal, mas ele é gestor da empresa dele. O gestor público é totalmente diferente. Por quê?
eu estou dentro do serviço público não é para dar lucro para a prefeitura, é para dar bem-estar ao cidadão. Na minha empresa, se eu tivesse uma empresa tem que dar lucro. Esse é o objetivo, não está errado não. Mas dentro do serviço público eu tenho que dar bem-estar. Eu tenho que utilizar o recurso que eu tenho, lógico, tenho que agir de maneira dentro dos padrões legais, né? Compromisso com o dinheiro público, porque tem que pensar o outro conceito que para mim é básico, né? O dinheiro não é meu, o dinheiro é de todos. Assim como hoje eu tenho a gerência sobre o recurso que é do sindicato, que não é meu, é da contribuição de todas as mensalidades. Eu tenho responsabilidade sobre aquilo. Então eu tenho que gerir da melhor forma. O gestor público também tem que ter esse mesmo olhar. E pensar no seguinte, determinado gasto, como às vezes tem muitos, como que o dinheiro é público? Pode gastar. Mas ele faria isso com o dinheiro dele? Se ele parar e só fizer essa pergunta, eu faria isso aqui se fosse com o meu dinheiro? Aí ele talvez repensasse algumas despesas, que não é o caso da educação, isso eles não pensam, né? Infelizmente. Então, a primeira resistência é a questão de reconhecer a educação como um investimento e que aquilo ali vai transformar outras situações que eu poderia estar gastando e eu vou, através disso aqui, primeiro, dando um salário digno. Um salário digno e eu manter aquele trabalhador dentro do município. Por quê? Se o trabalhador, se o servidor do magistério, ele tem uma condição digna de trabalho, uma remuneração condizente, dificilmente ele vai estar lá procurando outro município, outra prefeitura para fazer um concurso, buscando no setor privado, e ele vai formar uma carreira dentro do município. Isso que é o mais importante, que os prefeitos não pensam que eu tenho que formar carreiras. E aí, outra questão, que aí são os artifícios que eu utilizo, que eles utilizam para não pagar. A legislação não me ampara, não tenho segurança jurídica, não tenho dinheiro, vamos chegar lá. Tem orientação lá de fulano, ciclano, beltrano da instituição A, B ou C para não pagar. Interessante, né? Interessante porque quando a gente fala a gente está falando aqui piso, é o menor salário, piso. Mas quando eu falo de teto, e aí quando eu estou falando de teto do funcionalismo público, que hoje está lá em R$44 mil, que o teto do funcionalismo público é o salário do ministro do STF, quando tem que aumentar o teto, porque esse ano teve um reajuste do salário deles, consequentemente aumenta o teto. E quando há um aumento de teto, é automático. Você já percebeu? Mas eu tenho lá uma casta pequena de pessoas que vão ser beneficiadas pelo aquele aumento de teto. O que aumentou do teto de um ministro paga no mínimo 2 professores. Só o aumento do teto, sem contar o salário todo, Só o aumento do teto. Mas quando é o teto, é para já. Agora, quando eu estou falando do piso, que é o menor salário, é uma dificuldade. Eu já escutei de secretário municipal dizendo que tem professor que se aposenta lá com tantos mil reais. Na época ele falou que tem professor que se aposenta com 13 mil reais. Aí eu parei, refleti alguns segundos e disse para ele, olha, provavelmente esse professor que está se aposentando com mais de 30 anos de trabalho e com 13 mil reais, ele fez uma graduação, ele fez uma especialização, talvez ele tenha até um mestrado, doutorado, ele se capacitou durante 30 anos trabalhando numa sala de aula com vários alunos para ganhar, no fim da sua carreira, ganhar 13 mil reais. E tu, que és secretário, estás aqui sentado nessa cadeira hoje por uma indicação política do prefeito e ganha o mesmo... Não por mérito, mas por indicação. Exatamente. Forte isso. E tu ganhas o mesmo salário. Hoje, inicial, 13 mil reais.
e essa pessoa está ganhando no final da carreira. Ou seja, ela não entrou ganhando 13 mil reais. Se fica 4 anos, são 13 mil durante 4 anos. Durante... Se fica 2 mandatos, prefeito reeleito, 8 anos. Então, assim, 13 mil, né? Quando foi feita aquela discussão, hoje já está maior, né? Então eu fiz um comparativo que tem gente que acha a última bolachinha do pacote, mas não se coloca no lugar daquela outra pessoa que está lá, lutou uma vida toda para ganhar 13 mil reais. E acho que é muito, não é muito. Não é muito. Não é muito. E aí o muito é pagar para quem está iniciando, né? E às vezes está lá sem competência técnica nenhuma, apenas por mera acordo político. Isso é brabo de tu escutar, tá? Isso assim, ó, é doído de tu escutar isso. Se eu escrevesse um livro de todas as coisas que eu já escutei de secretário, de prefeito, de gestor, olha, pena que eu não anotei, porque tem muita coisa para escrever. Meu Deus. Não é fácil. Interessante que antes de concorrerem aos pleitos, né, prometem... Não, é tudo lindo, maravilhoso. Alice no País das Maravilhas. Nossa, tudo lindo, maravilhoso. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Teve um até, que eu nunca me esqueço, que ele disse que ia botar o jaleco dele de médico e atender nas unidades de saúde. Botar o jaleco até pode. O problema é que tem um impedimento legal. Ele, enquanto prefeito, a profissão dele está suspensa. Ele não pode atuar. Se ele fizer isso, ele está cometendo um crime. Mas na eleição, para aquela pessoa que não tem conhecimento, ele convence. E aí nós vamos chegar naquela situação. Eles não querem que as pessoas tenham conhecimento, porque o conhecimento liberta. Quanto menos a pessoa tem conhecimento, ele não vai saber que aquilo que eu estou prometendo é inviável. Não existe, não procede. Mas ele engana multidões assim. Eu fico triste com isso tudo. Quem perde são os munícipes, quem perde são os servidores. Infelizmente... A sociedade. A sociedade perde. Perde em geral, infelizmente, são situações que têm se repetido. Mas a gente acredita num país que com certeza vai ter... Nós vamos ainda nos libertar disso tudo. Mas aí eu te digo, e tem uma outra situação que vai se encaixar bem no que tu disse. Muitas pessoas esperam que a salvação venha de alguém. A salvação não está na mão de ninguém. Ela depende de cada pessoa. Porque se eu me acomodo... Vou dar um exemplo. Se eu me acomodasse e só ficasse hoje, né, atrás de um celular, cobrando o sindicato, seria muito mais cômodo, né? Seria muito mais cômodo. Mas para mim não serve isso, eu só cobrar, esperar que os outros façam algo por mim. Cada um é responsável pela situação. Dá um exemplo do piso do magistério. Não é somente o sindicato, né, a instituição, a pessoa jurídica sindicato que vai lutar. Se cada um entender que depende de cada pessoa lutar por aquilo, rapidamente a gente resolve. Mas hoje um grande problema é que as pessoas querem que alguém resolva o problema delas. Eu elegi um prefeito, agora ele tem que ir lá resolver meu problema? Não. Ele vai comandar a cidade. Tem alguma coisa para reivindicar? Eu tenho que ir lá reivindicar. Eu tenho que ir lá procurar o poder legislativo para que represente. Então, muitas pessoas ficam acomodadas esperando que se resolva. E assim elas fazem com o sindicato. Eu elegi uma diretoria de sindicato. Então, eles que... E até tem servidor que acha que o sindicato é um prestador de serviço. Não, gente. Nós não estamos prestando um serviço. A natureza jurídica do sindicato é como de uma associação. Então, onde todos são responsáveis. O prestador de serviço é uma pessoa jurídica que eu vou lá, contrato o serviço, pago e ela me entrega. O sindicato não funciona assim. É todos batalhando pelo bem comum, né? E aí, infelizmente, muitas coisas não avançam porque as pessoas têm esse pensamento um pouco deturpado. Meu amigo, e como é que a pessoa faz, então, para ela se sindicalizar? Tá? As pessoas que queiram, depois de uma conversa dessa que nós estamos tendo aqui, eu acho que as pessoas começaram a entender a importância que tem, tá?
do Chico, a importância que tem de se ter o sindicato, de você ter aquele representante que te auxilia nas suas demandas, nas dificuldades que você enfrenta no teu dia a dia, daquela pessoa que é o teu porta-voz. Como é que essas pessoas fariam, então? E quais os benefícios hoje que elas recebem, porque elas são muito beneficiadas, porque eu sei, acompanho o teu trabalho, entendeu? Olha, eu vou até usar um exemplo meu. Eu me efetivei em 2007 no município de Itajaí. Uma das primeiras coisas que eu fui fazer, nem sabia quem era a diretoria, fui lá, existe o sindicato, vou me filiar ao sindicato. Né? Porque eu, com pouca idade, mas ainda tinha um pouco conhecimento de que aquela entidade, aquela instituição vai me representar enquanto servidor público, seja direta ou indiretamente. Né? Dá um exemplo. Diretamente, aconteceu uma situação específica comigo. Né? Indiretamente, vai haver um aumento salarial para todos. Beleza, estou dentro. Né? Então, eu me filiei ao sindicato. E eu vou te dizer, utilizar o sindicato, eu fui utilizar, algum serviço muito tempo depois. Porque eu entendi que eu tenho que fortalecer aquela instituição que me representa. E aí, antes de pensar em benefício, eu digo para o servidor, a única instituição que vai estar ao seu lado é o sindicato. O patrão, o gestor, não vai fazer isso. No período da eleição, ele vai ser muito bonzinho, vai te prometer até um cargo. Mas depois, não acontece. E quem vai estar lá te defendendo? É o sindicato, independente quem tu és, para quem tu votou, porque para ele isso não importa. Como é que eu vou me importar em cada cidade com quem cada um votou? Não estou nem aí para isso. Porque ele tem a condição de servidor público, é igual para todo mundo. E assim, o sindicato não está atuando, troca a diretoria. A diretoria tem um mandato, vai lá. Coloque a tua face para bater. Exato, porque é o seguinte, a gente não adianta só reclamar. Até digo isso para o cidadão que reclama muito, vereador, te candidata. Né? Te candidata porque seja uma opção só reclamar, não funciona. Aí depois daí não se coloca à disposição, aí só os mesmos se colocam, daí depois reclama dos eleitos. Aí não dá, né? Não tem condição. Porque é o seguinte, se eu quero mudar, se eu quero ter eu vou ter que me trabalhar para isso, arregaçar as mangas. Foi o que a gente fez, né? Não estávamos descontentes com uma forma de condução da diretoria anterior do sindicato. Não, vamos montar uma chapa e vamos concorrer. Qual é o prazo? Funciona assim, assim. Então eu digo para o servidor, né? A instituição está ali para te servir enquanto servidor público, para estar ao teu lado, né? Para estar junto de ti. Se tem alguma reclamação, né? Porque é o seguinte, as pessoas não vão se filiar porque gostam ou não gostam do presidente. Tem que pensar na instituição. As instituições são maiores que a gente. A gente passa. Eu tenho um mandato que vai até o dia tal, dali para frente. Outra pessoa, outra diretoria vai assumir. E eu quero que essa próximo, né, faça melhor até do que a gente está fazendo, porque é bom para a gente. E aí, não, eu quero saber o que tem de benefício direto, né? Então, assim, uma das prerrogativas do sindicato é representar o trabalhador dentro das demandas, né, judiciais dele. Então, a gente tem uma assessoria jurídica para as questões inerentes ao vínculo de trabalho. Então, tem um advogado para acontecer alguma coisa aqui comigo, servidor e tal, estão violando o meu direito, a gente está ali para defendê-lo. Outras questões de caráter pessoal, particular, o sindicato não pode nem fazer. Eu quero fazer uma ação, né, separação, uso capião. Não, isso não pode porque não é objeto da atividade do sindicato. Né? Então, não pode. Nós também temos dentro da nossa sede, tá, um consultório odontológico. Tá? Então, o consultório odontológico ele vai atender o servidor sem custo algum, dependente do que for feito ali de atendimento, só que é um consultório básico, né? Um consultório avançado. E aí nós temos dois tipos de serviço, né? O atendimento básico, que é gratuito, e aí temos o atendimento, né, mais avançado, que é o caso de tratamento de canal,
Que aí, essa situação a gente tem um custo, né, que ele é bem aquém do valor de mercado. Até porque a gente fez uma situação de que a pessoa só vai pagar basicamente a mão de obra da profissional. Porque o consultório é nosso, o material é nosso, então a gente consegue, a gente pensou nisso para que o servidor consiga, às vezes, fazer um tratamento de canal sem ter um custo maior do que é no mercado. Então, e também esses serviços se estendem aos dependentes, né? Cônjuge e filhos até 18 anos. Então, também pode utilizar dos mesmos serviços, somente ali a questão do atendimento do consultório odontológico básico, ele vai pagar uma taxa de atendimento que é R$ 25, independente também do procedimento que ele for fazer. Diante de uma crescente demanda, também disponibilizamos atendimento psicológico. Tá? Então, temos profissionais que atendem dentro da sede do sindicato, né? E a gente buscou, né, fazer não é gratuito, mas a gente buscou fazer algo que seja também um valor bem aquém, que é o de mercado, porque temos a estrutura lá e a gente viu uma necessidade, né, que o servidor estava precisando de atendimento na área de psicologia. Principalmente depois da pandemia, muitas pessoas... Então, nós vimos percebemos uma demanda crescente e disse, não, temos condições de fazer? Temos. Organizamos uma sala, né, totalmente adaptada lá ao que os profissionais precisavam, né, estruturamos toda essa sala para atender também o servidor e seu dependente. Preocupação com a saúde psicossocial. É fundamental. Sim. Né? E, além disso, temos com vários convênios, né? Convênios comerciais, convênios de ordem médica, né? Clínicas, consultórios, né? Que dão desconto para o servidor que é filiado. Ele só chega lá no determinado local, né? Uma clínica, sou filiado ao sindicato, então tem lá um desconto na consulta, no exame e por aí vai. Olha que interessante, o trabalho do sindicato ele é praticamente para auxiliar a pessoa e fora isso, olha os benefícios que você acaba ferindo. E aí o pessoal vai perguntar, quanto que custa a mensalidade? O máximo que o servidor vai pagar hoje de mensalidade ao sindicato é R$30. Porque a gente estipulou ali a mensalidade dela é 1% do teu salário base, limitado a R$30. Então hoje ninguém está pagando mais do que R$30. E hoje o que representa R$30? Pela quantidade de benefícios. Não, mas não digo nem pela quantidade de benefícios. Pelo esse valor financeiro, o que eu adquiro com R$30? Nada, você não paga nem um advogado. Você não, mas a gente sabe, eu digo assim, hoje talvez nenhuma bandeja de ovos tu compra, aquela bandeja com 30 ovos, tu consegue comprar com R$30. Né? Ou vai tomar uma cerveja, não dá para tomar 2 cervejas, só dá para tomar uma. Né? Então, assim, e aí eu digo para quem só tem a questão de quanto é que custa, né? R$30, a pessoa ela tem possibilidade de ter o atendimento jurídico que, dependendo do que aconteça, né? Muito importante. Ela vai pagar muito mais do que isso. O atendimento odontológico, pelo menor procedimento que ela vai fazer, se ela vai ver quanto que custa isso no mercado, ela vai pagar muito mais caro. Um convênio, eu digo assim para as pessoas, só faz uma matemática, né? Põe na ponta do lápis. Se eu conseguir, talvez, vamos dar um exemplo, eu utilizei o dentista uma vez no ano, e eu consegui durante o ano lá tantos reais de desconto aqui uma consulta, né? Um remédio na farmácia e tal, que a gente também tem convênio. Quanto que eu já paguei a minha mensalidade e estou ainda em crédito, né? Porque a pessoa rapidamente ela consegue pagar. Ela tem só, se ela botar na ponta do lápis, ela vai entender que do que eu invisto, eu tenho muito mais de retorno. E às vezes as pessoas não conseguem fazer essa compreensão. Você não está pagando, né, Chico? Você está investindo. Não, porque a instituição está ali. E eu digo uma coisa que acontece, tá?
infelizmente tem acontecido, uma coisa chamada processo administrativo disciplinar. Tá? Qualquer situação, ou realmente cometeu alguma, ou sei lá, estão imputando a você uma situação que não aconteceu, você responde a um processo administrativo disciplinar. E você tem que ter acompanhamento de um advogado. Vai ver quanto é que custa. Fazer uma defesa, né, boa, né? Porque, infelizmente, talvez te ofereça um valor bem abaixo para uma defesa de acordo com o valor que você investiu. Então, gente, para alguns eu até digo, é um seguro. Porque quando precisar, está ali. Porque daí tu não vai ter que despender aquele valor total. Porque já é o teu pagamento mensal. Né? Então, tu não vai ter custo a mais nenhum. Então, e ele vai entender que, opa, tudo que eu estava ali, eu vou ter a instituição para me representar. Aí eu escutava ontem eu escutava de uma servidora falando que uma colega dela não queria, a gente chamou os servidores lá na Câmara de Itajaí para falar sobre a terceirização e tal, e aí uma servidora dizia assim, uma pessoa lá falou que não queria vir porque acha que o sindicato quer se promover. Eu falei assim, olha, então só diz para essa pessoa, só dá um recado básico, pede para ela sentar na frente do prefeito e negociar, vê se ela consegue. Ela senta lá na frente do prefeito, marca um horário com ele e pede para ela negociar para o que a gente está buscando, para que ela consiga fazer isso ela diretamente para ver se ela vai conseguir. Só responde isso para ela. É simples. No momento de necessidade extrema, como a questão da greve, será que ela conseguiria juntar uma multidão de pessoas para estar aí para reivindicar direitos? Será que ela vai conseguir o piso nacional? Pô, quem dera, né? Interessante isso, né? Como o piso também dos enfermeiros e fazer mais claro. Uma coisa eu aprendi. Nada cai do céu. Qualquer direito que o trabalhador tem hoje, ele lutou. Lutou para conquistar e luta até hoje para não retirar. Nada caiu do céu. Tá? Nada caiu do céu. Que a gente vive uma situação diferente do que as pessoas viviam há 100 anos atrás. Mas para que essa condição mudasse, muita gente lutou. Muita gente morreu. Então, assim, não vai ser o belo dia que o prefeito vai acordar, olhar assim na janela. Pô, que dia lindo! Como eu estou contente hoje. Hoje é dia de dar o piso do magistério para os professores da minha cidade. Gente, isso não acontece. Não acontece, gente. Se não tiver lá em cima toda hora, não sai. E ainda quando sai, a gente sai errado. Tu fica lá em cima, tu vê lá no final, ainda fizeram um negócio errado, tem que ir lá corrigir. Parece que faz de propósito, né? Não, parece que tem algumas coisas que fazem de propósito, tá? E assim, e aí as pessoas não entendem como é que é esse fluxo. Até digo, é bom o servidor um dia se colocar à disposição de uma diretoria para fazer parte, para ver o que quer. Sentar na cadeira. Não, porque assim, gente, eu tenho o meu horário, né, de trabalho, e eu tenho o que eu não tenho mais. Fora disso é sindicato. Então a gente está ali, eu estou envolvido porque eu tenho o meu compromisso com o meu trabalho, que eu gosto do meu trabalho. Né? Então eu gosto de realizar a atividade que eu desempenho e eu sei que se eu sair do meu trabalho eu vou prejudicar os meus colegas, que antes eu atuava sozinho, agora estamos em 3, mas se eu sair eu vou perder 1/3 da força de trabalho, pensa. Então não dá, né? Então a gente sabe que eu vou sobrecarregar meus colegas, então eu continuo exercendo a minha atividade porque também gosto da minha função. Então... Queria aproveitar esse momento também de fazer uma pergunta, de deixar uma situação agora, fique à vontade para responder. Olha, é difícil, hein? Eu sei. Mas vendo você tão enganjado nessa parte pública, de auxiliar pessoas, de defender direitos de pessoas, tá? Na frente do PROCON, na frente do sindicato, tem aspirações de assumir pleito em cargo político? Sim. Mandatos eletivos. Olha só, ele acabou respondendo. Não, gente, assim, eu digo assim, pode até ser que sim, né? Não é meu pensamento pontual agora,
mas eu te digo que pode ser que sim. E por que não? Que desejo desse desafio. Não, mas assim, e por que não? Muito bom. Né? Por que lá numa Câmara de Vereadores eu não vou ter um servidor público lá para defender? Quantos servidores públicos nós temos nas câmaras? Quanto trabalhador nós temos nas câmaras? A gente, dentro dos legislativos, não estão representados. Porque assim, ó, pensa comigo. O poder legislativo é uma representação da sociedade. Será que a sociedade está representada lá dentro? Vou pegar o primeiro ponto. Qualquer cidade que a gente vá, a maioria da população são mulheres. Quantas mulheres nós temos nas câmaras? Complicado, né? Ainda é complicado isso. Olha, quando a Câmara que mais tem mulheres, ainda assim, proporcionalmente, eu vejo que é a de Navegantes, que tem 1/3. Dos 10, 3 são mulheres. Mas nós temos 3 mulheres na Câmara de Itajaí também. 4 mulheres. 4 mulheres hoje, né? Porque uma suplente assumiu. Então nós temos 4 mulheres entre 17 membros. Na Câmara de Penha, 0 mulheres, né? Na Câmara de Pissarras nós temos 2 mulheres de 11. Na Câmara de Ilhota, 2 mulheres de 9. E na Câmara de Luiz Alves também, daí é 1/3. Nós temos 3 mulheres de 9. Então, assim, só um exemplo, né? Se a maior parte da sociedade são mulheres, por que nos parlamentos a maior parte não são mulheres? Se a maior parte de uma sociedade são trabalhadores, por que nas câmaras nós temos a maioria de empresários? Se nós temos dentro do serviço público de Itajaí 7.000 servidores, por exemplo, por que nós não temos um vereador que esteja lá representando, não somente ser servidor, representando o servidor público, assim como, olha, um grande setor que nós temos lá em Itajaí, que é o porto. Nós não temos um portuário, um trabalhador portuário, né? E assim vai em cada cidade. Então, por que não? Eu pergunto isso, meu amigo, porque assim, eu vejo o teu engajamento, a tua posição, a tua postura, e nós precisamos realmente de representantes que tenham essa postura, que tenham essa garra, determinação, realmente representar as pessoas, representar. Você hoje faz isso frente ao teu trabalho, dentro da gestão da pasta qual lhe compete, mas você imagina se você pudesse trabalhar em prol de outras pessoas. A gente vê porque você é atuante. Obrigado. Você não é da área da educação, mas se envolve dentro da educação com carinho, com amor, assim, tremendo. Não só da área da educação, mas assim de todas as áreas, né? Até porque eu tive que aprender muito aqui, aprendi muito, né? E assim a gente vê o que tem importância para a sociedade. E aí às vezes tem algumas discussões que são, né, no popular a gente chama de perfumaria, né? Mas a essência, né, a base não está se discutindo. Não está se discutindo. Vou até um tema que veio muito complexo agora, né? Em virtude daquela situação de Blumenau, tem que ter segurança nas escolas, né? Tem que botar guarda armada lá nas escolas. Olha, não vou entrar profundamente no debate, até porque penso que, né, a escola tem que ser um ambiente seguro, o aluno tem que se sentir seguro lá dentro. Isso não discordo, né? O trabalhador, o professor, mas o que está ocasionando para eu chegar nessa situação que aconteceu? Complicado. Eu tô só combatendo o incêndio. Eu não estou combatendo a causa do incêndio. Adianta? Não adianta. Né? Uma situação momentânea, vamos discutir como resolver a situação momentânea. Mas aquilo ali não vai resolver o problema quando eu não combater o que está causando aquele problema. É paliativo, né? É o famoso enxugar gelo. E isso vai gastar dinheiro, vai custar, e isso vai ser custo. Porque se eu investisse lá para resolver o problema, era um investimento. Mas eu estou gastando só para combater aquele mal que eu não consigo prevenir que aconteça. Eu fico muito feliz, Francisco Eduardo Johansen. Fico muito feliz pela tua presença aqui, fico muito feliz por estar tendo esse diálogo aberto com você. Não, que isso. Principalmente, Chico, por saber também que você tem essas aspirações, tá? E realmente deseja
Sim, teu coração tem oportunidade. Não é o que, assim, estou só com esse objetivo. Até porque tem pessoas que só focam, às vezes, no objetivo. Não é um objetivo, né? Mas eu só te digo por que não. Por que a gente não pode ir lá enquanto um dirigente sindical... Quem não governa é governado por quem gosta. Quem não gosta... Ótimo. Entendeu? Essa é a frase. Aquele que não gosta de política... É governado por quem gosta. Por quem gosta. E eu digo política, não é a política apenas política partidária, né? Política sindical. Discutir o meu trabalho, o meu salário é fazer política. Eu ir na associação de bairros, discutir o problema do meu bairro, da minha rua, é fazer política. Eu ir na minha igreja... Condomínio. Né? Igreja. Porque reunião de condomínio. Aí, vê se não acontece isso. Tem reunião de condomínio, aparece meia dúzia, menos da metade dos moradores, e aí depois fica no grupo do WhatsApp. O que aconteceu? O que decidiram lá? Não é assim que acontece? Mas não era para ter decidido isso. Já era. Mas alguém decidiu por ti. Isso daí. É aquilo que aconteceu. Você foi lá, você negociou, você intermediou, você fez o seu papel, fez da melhor forma possível. Agora, às vezes, aquele que vai criticar é aquele que nunca se fez representar, nunca participou. E tem assim, e tem o político e o político. Porque uma coisa que eu não... eu estou aqui no sindicato, né? Não para falar o que as pessoas querem ouvir. Estou para falar o que as pessoas precisam ouvir. Às vezes não é o que elas gostam, mas é a verdade. E a gente tem um político que ele fala o que a pessoa quer ouvir. E a pessoa sai contente, aguça o ego, massageia, ela se sente confortável com aquela informação que às vezes não é mentirosa, falsa. Porque não adianta eu falar com uma pessoa, faz tal coisa, e que não dá para ela fazer, para daqui a pouco ela tá me cobrando, dizer assim, tu falou que era para me fazer e eu não consegui. E aí aquela pessoa vai estar constantemente me cobrando e eu não vou me sentir confortável, porque eu falei uma coisa que não procedia, ao invés para ela se sentir confortável naquele momento, e não falei a verdade para aquela pessoa. Meu amigo, eu fico muito feliz pela tua participação aqui. Não, que isso. Tua presença, a porta vai estar sempre aberta para te receber, principalmente porque eu sei que aqui é um canal que é aberto justamente para auxiliar as pessoas nas demandas sociais, demandas sindicais, que as pessoas se façam representar. Se alguém ouviu e não gostou, tem o direito de poder sentar nessa cadeira aqui e explanar o teu pensamento também e colocar as suas considerações, porque é o que nós colocamos aqui. O sindicato está aberto para conversar, tá? Com os entes públicos, com os representantes do legislativo, do executivo. Então, o que falta, às vezes, é a pessoa sentar e falar assim, vem cá, Chico, vamos tomar um café. Hoje eu vou tomar um café lá no sindicato, ou se não, por favor, vem tomar um café na prefeitura, vamos conversar sobre os sindicalizados, vamos ver realmente qual é a demanda e a necessidade de todos. E até só a última fala. Fica à vontade. Eu sempre trabalhei, né, vamos dizer assim, meu primeiro um emprego, um vínculo, né, de emprego foi um município. Antes eu fui estagiário, né, e do dia para a noite eu virei patrão, porque lá no sindicato nós temos trabalhadores e nunca soube lidar com isso, né, nunca tinha lidado com isso, na verdade, mas do dia para a noite eu virei patrão. Que aí a gente tem que administrar os nossos funcionários também, que também tem suas demandas, tem seus pleitos, e a gente, né, e aí consegue ver, o que eu cobro lá do prefeito eu não posso fazer aqui com o meu, né? Então, como é que eu vou atuar diferente, né? Então, a gente, né, então, é uma situação que, um desafio que me foi imposto, né? E a gente vai tendo que aprender. Mas do dia para a noite eu virei patrão, assinando carteira de trabalho e tudo. Eu queria aproveitar esse momento também, não é fácil não, e deixar você fazer uma consideração, uma fala, às vezes até mesmo um agradecimento a alguém, tá? Primeiro que eu sei que a esposa aí acima de tudo, porque tá aqui, né? Não, então aguenta 24 horas, né? Os momentos bons, os momentos ruins, né? Não é fácil, sofre o que a gente sofre.
sofre junto, né? Porque é até interessante, né? Uma coisa que as pessoas não sabem, algumas pessoas sabem também, né? Porque assim, eu tenho a minha esposa também é servidora pública, também é dirigente, né, eleita, mas muitas pessoas não sabem que a gente está junto e não sabe que a gente é casado, porque a gente não está ali na condição de marido e mulher, e sim na condição de servidores, né? Mas uma coisa engraçada que muitos não sabem é que a gente se conhece numa greve. Então, acho que está... Quem tá solteiro aí, ó, participa mais de greve, hein? Olha, a greve da casamento. Rapaz, olha só as histórias aí. É porque na greve era um momento que a gente conseguia conversar com pessoas que tu nunca tinha visto, quer dizer, não tá no teu dia de trabalho ali, tu só tá no teu ambiente, né? E aí coloca 100 e poucas escolas tudo no mesmo espaço, né? Tu acaba conhecendo várias pessoas, né? Mas não era esse o objetivo de estar na greve, né? Acaba acontecendo, são situações da nossa vida. Não, mas assim, agradecer o espaço cedido aqui para falar um pouquinho, até diferente do que a gente está habituado a falar, porque sempre tem uma pergunta, um ponto específico, né? Que a gente falou sobre N assuntos, né? E até assuntos que são conceituais, né? São conceituais e que as pessoas precisam, né, às vezes fazer um pouquinho de reflexão e entender. Eu tento transmitir algumas mensagens, mas às vezes algumas pessoas conseguem entender, não que elas tenham que me ouvir, mas pelo menos refletir, né? Refletir no que a gente está falando, né? E aí, mas para finalizar assim, ó, eu digo para o servidor, muitos que me cobram, o que o sindicato vai fazer, não sei o quê. O dia que o servidor entender que a força está na mão dele também, as coisas vão mudar. O sindicato é ele. A força não está lá na instituição, na pessoa jurídica do sindicato, ou na diretoria, ou do presidente. Eu sou apenas um. A força está na mão de cada pessoa. De cada pessoa ela tem sua força. Vou pegar aqui a caneta. Fazendo isso aqui. Se eu fizer isso aqui com a caneta, vai quebrar. Vou quebrar. Agora, se eu tiver 20 canetas aqui, será que eu consigo quebrar? Mais complicado. Então, são metáforas que talvez a pessoa reflita. Interessante, né? Você falou, você é uma pessoa apenas querendo quebrar uma caneta, mas 20 canetas, imagina, o ente público é uma pessoa só, tá? Mas são 20 pessoas que estão ali, será que ele vai conseguir dobrar? E essa metáfora eu aprendi muito, e eu gosto muito de aprender com as pessoas, né? Eu gosto muito de aprender, muito de escutar, e isso eu aprendi com um servidor ali de Navegantes. Ele atua ainda, né? Ele está trabalhando ainda, ele tem 69 anos, tá? E ele já foi em outras oportunidades, em outro estado, ele foi trabalhador portuário, né, sindicalista. Então, ele tem uma experiência. Ele me trouxe essa metáfora e eu falei assim: é simples, mas ela tem muito sentido. Porque se a gente está junto, dificilmente. Agora, se tu estás sozinho, é muito fácil. Eu gosto muito disso daqui no momento em que fala, tá vendo só, gente? Isso faz a diferença. Tá junto. Meu amigo, considerações, quer mandar um abraço para alguém? Não, só agradecer aqui o espaço e dizer que estamos sempre aí na luta e que pode sempre contar com a gente, que eu gosto de ir para a briga. Abraço coletivo, então, para todos. Nós tivemos aqui, então, com ele, tá? Ele que é o nosso Chico do Sindifós, do Sindicato Servidores Públicos do Vale do Itajaí. Ele que está aí representando a classe e realmente fazendo a diferença. Chico, como tudo aconteceu na tua vida, teu casamento aconteceu numa greve, desejo de coração, tá? Que você alce voos maiores, tá? Você merece a condição, merece pela tua experiência, merece pela tua prontidão, tá? Realmente em servir as pessoas. E você faz isso com excelência. Obrigado. De coração, aquele abraço. O Momento Foco se despede aqui. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.